Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente em breve vai completar 20 anos e muitos professores, muitos pensadores, muitos educadores devem estar se perguntando nesse momento para que serviu esse estatuto e qual é a situação da criança brasileira hoje. Eu, na qualidade de historiadora, gostaria de lembrar que essa situação que nós vivemos hoje, ela foi construída ao longo de mais de 500 anos de história. Então, a nossa receptividade ou a nossa pouca simpatia ao Estatuto, ela passa também, né, por esses 500 anos de história que nos ensinaram ou que modelaram a maneira da gente ver a criança brasileira. Então, seria bom começar lembrando, por exemplo, que falar em criança ou falar em infância é assunto realmente muito atual. Né? Durante, podemos imaginar, aí, quase 550 anos, a criança não foi preocupação nem das autoridades, nem dos médicos e muito menos dos professores. E se nós quiséssemos olhar realmente para trás ao longo da nossa história, nos perguntando por que foi assim, né? Eu começaria até com as primeiras embarcações das carreiras das Índias que traziam justamente portugueses aqui para o nosso litoral, que passavam por aqui antes de se dirigir para as Índias e que traziam quase que entre 10% e 20% da sua tripulação feita de crianças abandonadas que eram recolhidas nas cidades portuárias portuguesas e que trabalhavam de graça, ou seja, faziam um trabalho quase que escravo no seio dessas embarcações. Então é interessante porque a gente já tem aí uma certa perspectiva de que essa dessensibilização nasce do entrelaçamento de algumas situações que percorrem a nossa história. E essa situação são feitas de 3 fatores. Primeiro, trabalho infantil. Segundo, a ausência ou pouca valorização da educação no nosso país, valorização do professor e da escola. E terceiro, a questão do abandono de crianças. Então, crianças que vinham porque eram abandonadas no bojo dessas embarcações e muitas delas foram recrutadas logo de início pelos primeiros educadores que nós tivemos no Brasil, que eram justamente os padres jesuítas. Os jesuítas resolveram misturar a colonização do Brasil com o processo de catequização e, para isso, precisavam fundar escolas. Cada igreja construída, uma escola, mesmo que fosse de palhoça e capim ao lado da igreja, e a utilização de crianças abandonadas, mais uma vez portuguesas, que vinham para cá e que tinham que funcionar como chamados meninos língua. Essa expressão vinha do fato de que esses meninos, por serem jovens, crianças pequenas, aprendiam muito rapidamente o falar tupi, eram capazes de se comunicar com as crianças indígenas e atraíam as crianças indígenas, então, para as escolas jesuíticas. Uma escola que, obviamente, repetia um pouco toda a agenda educacional da Europa nesse momento, uma alfabetização por decoreba, uma profunda preocupação com a educação moral das crianças. Então, como vocês veem, abandono e trabalho já marcando de forma emblemática a relação que se tinha com crianças. Some-se a isso um outro problema muito importante que nós vamos ter, que é a questão da escravidão no Brasil. Poucos professores sabem, mas 4% da tripulação, ou melhor, dos viajantes africanos que atravessavam o Atlântico e que desciam num porto importante como o do Rio de Janeiro e eram ali vendidos no mercado do Valongo, 4% era população infantil, eram crianças com menos de 10 anos. Ao longo de um ano, essas crianças eram imediatamente separadas dos seus pais e aos 4, 5 anos, tão logo elas se pusessem de pé, elas eram intimadas a fazer pequenos serviços. Elas eram rapidamente iniciadas no trabalho. Para vocês terem uma ideia de como a escravidão foi dura com as crianças escravas, aos 8, 9 ou 10 anos, essas crianças já aparecem nos testamentos e inventários que nós temos dos séculos 18 e 19 com uma profissão definida. Maria, costureira, João, pastor, Benedito, aprendiz de alfaiate. E essa coisa do aprendizado da criança escrava para o trabalho também foi uma constante. Logo depois que a família real portuguesa vem para o Rio de Janeiro e aí se instala, e nós temos então uma proliferação da fundação de escolas para crianças de elite,
nós vamos ter também a proliferação de escolas cuja finalidade era ensinar a criança escrava algum tipo de aprendizado ou profissão, uma espécie de embrião da escola técnica, que fizesse com que esse escravo ganhasse mais dinheiro e remunerasse melhor o seu senhor. Então, crianças escravas, crianças que não tinham educação e que vinham trabalhar em escolas jesuíticas, crianças que participaram de todas as viagens ultramarinas. A história das nossas crianças junta-se a um outro fenômeno que nós temos também no período colonial e que é muito impressionante, que é o de abandono ou disposição de crianças enjeitadas. As Santas Casas de Misericórdia tiveram aí um papel fundamental. Eu tenho certeza que muitos de vocês, sobretudo nas grandes capitais, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, conhecem as famosas rodas que ficavam nos muros das Santas Casas, onde as crianças eram colocadas, havia um sininho do lado de fora que a mãe badalava e ela então virava a roda para o interior da Santa Casa e as crianças eram recolhidas do outro lado. Dom Pedro I, numa visita que fez à Santa Casa de Misericórdia no Rio de Janeiro, ficou absolutamente impressionado com o número de crianças enjeitadas que eram aí colocadas e com o nível de sobrevivência dessas crianças que era baixíssimo. Eu diria que essa dessensibilização que nós temos em relação à criança brasileira, ela nasce não só desse passado de muito trabalho, de muito abandono e de falta de educação, mas ela nasce também de um fenômeno que muitos de vocês que trabalham no interior conhecem bem, que são os altos índices de mortalidade infantil. Essa presunção de que a criança morrendo muito pequenina ia se transformar num anjo, e nós temos vários viajantes do século XIX, que mostram esses enterros de anjinhos, as crianças todas paramentadas, deitadas em bandejas, adornadas com fitas e flores, consolava essas mulheres que tinham famílias muito grandes e que viam seus filhos partirem em muito baixa idade, levados pela morte, ou muitas vezes levados pelo trabalho. As crianças eram deslocadas para trabalhar em outras regiões. O século XIX foi um século importante porque foi um século onde a educação passou a ter alguma importância no Brasil, sobretudo entre as elites. A vinda da família real, volto a dizê-lo, multiplicou o interesse pela educação, sobretudo pela educação feminina. Nós vamos ver que muitos estrangeiros, sobretudo imigrantes franceses, ingleses, fugindo das guerras europeias ou porque eram adeptos de Napoleão e Napoleão havia caído, migram para o Brasil e tentam instalar aqui estabelecimentos que oferecessem uma agenda mais diversificada para meninos e meninas brasileiros. Mas não preciso dizer aos senhores que isso era exclusivamente para as crianças de elite. Um viajante que passou pelo Rio de Janeiro em 1820, ele tem uma frase muito interessante sobre a educação feminina. Ele diz que as meninas brasileiras iam para a escola aprender piano, a falar um pouquinho de francês, a fazer alguns passos das danças inglesas que estavam na moda e para aprender a descascar gostosamente uma laranja. Quer dizer, essa era a agenda educativa para as meninas, enquanto que a agenda educativa para os meninos era uma agenda que mirava mais aspectos matemáticos, que dessem aos meninos uma qualificação melhor do que aquela que seria dada para as meninas. Eu lembro também que no Brasil sempre houve uma política brutal de controle da leitura dos jovens, e esse é um fenômeno que também vai cobrar, digamos, a sua conta um pouco adiante na nossa história de educação, uma vez que nós tínhamos a Santa Inquisição perseguindo as leituras proibidas, perseguindo uma série de autores importantes que na Europa eram corriqueiramente lidos, e eu lembro aos senhores que no início do século, na Argentina, com Sarmiento, nós já vamos ter a proliferação de escolas públicas, o que aqui no Brasil vai chegar bem mais tarde. No século XVIII, só para dar um exemplo, depois da expulsão dos padres jesuítas que eram
por assim dizer, os grandes educadores, nós vamos ter, a partir de 1772, a tentativa de formar a instrução pública para o maior número de crianças. Mas basta uma visita ao arquivo, por exemplo, da Cúria Metropolitana de São Paulo, para a gente se dar conta de como o professor de instrução pública era desvalorizado. Os salários não chegavam jamais, os professores eram pagos com sacos de farinha, sacos de mandioca, sacos de milho ou frangos. Eles não tinham bibliotecas, eles educavam na mesma sala crianças de idades diferentes. Então é óbvio que sem nenhum suporte institucional e sem nenhum apoio da própria sociedade, que preferia ver as crianças trabalhando, porque achavam que o trabalho era melhor formador para o caráter da criança do que a própria escola, a escola não vai ter um grande apoio no século XVIII e menos ainda no século XIX, em que a escola passa a ser sinônimo de uma escola de elite. Só para terminar, vale a pena lembrar que muitos dos nossos afrodescendentes que foram escravos tiveram a oportunidade de ler, aprender a contar também e ter familiaridade com números graças aos seus senhores. Era muito comum no interior do Brasil que numa grande mesa, dentro das fazendas, as iaiás, as sinhás, né, aquelas velhas matronas que tocavam as suas fazendas, elas fizessem sentar à volta da mesa escravas mulheres, as chamadas escravas de dentro, com as suas filhas, e que elas ensinassem, então, a ler e a escrever a essas escravas junto com as suas filhas. Nós temos vários depoimentos deixados justamente nesse período, primeira metade do século XIX, virada da segunda metade, dando conta desse esforço de educação. Mas vamos ter bem claro que, pelo menos até o final do século XIX, o abandono de crianças, o trabalho infantil e a questão da falta de educação, ou seja, do pouco prestígio da escola, acabaram por criar uma enorme dessensibilização em torno da nossa infância. A criança era um trabalhador braçal como outro qualquer e tinha que sobreviver graças às suas artes, à sua inventividade e à sua criatividade, sem grande apoio da sociedade.